E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que vai explodir sua mente. Já pensou se você, do nada, fosse parar dentro do seu próprio desenho? Tipo, você tá lá, tranquilão, desenhando seu personagem e, no segundo seguinte, Bea, você está lá, no mundo que você mesmo criou? Loucura, né? Pois é exatamente isso que acontece em O Animador, que caiu no próprio anime. Então, senta aí, pega a pipoca, porque essa jornada tá só começando. A gente vai conhecer o Léo, um animador super talentoso, mas meio desastrado, que vive pra criar seu anime de ação e fantasia, A Lâmina da Alma. Ele passa noites, em claro, desenhando o herói Kaito, a corajosa guerreira Yuna e o vilão mais casca-grossa que você pode imaginar. O Lord Zarek, um tirano com poderes sombrios que quer dominar tudo e todos. Numa noite de tempestade, depois de tomar umas 20 xícaras de café, o Léo está finalizando uma cena crucial. Um raio corta o céu, a luz pisca, o computador dele dá um curto-circuito bizarro e uma luz ofuscante engole tudo. Quando ele acorda, ele não tá mais no estúdio dele. Ele está no meio da Floresta dos Sussurros, um lugar que ele mesmo desenhou, com árvores gigantes e o céu com 2 luas. A primeira coisa que ele vê? O próprio Kaito, seu herói, olhando pra ele com uma cara de quem é esse maluco. Imagina o choque! O Léo, um cara normal, de moletom e tênis, no meio de um mundo de fantasia medieval. Ele tenta explicar quem ele é. Fui eu que criei você. Mas o Kaito, claro, acha que ele é só um louco. A ficha só começa a cair pro herói quando o Léo começa a descrever detalhes do passado do Kaito, segredos que só o criador poderia saber. A partir daí, uma aliança improvável começa a se formar, cheia de desconfiança e muita, mas muita comédia. O Léo não tem espada, não tem magia, não tem nada! A única arma dele é o conhecimento que ele tem sobre aquele mundo. Ele sabe onde estão as passagens secretas, conhece as fraquezas dos monstros, sabe qual é o próximo passo do vilão. Ele se torna o Oráculo Estranho, o cara que prevê o futuro. Porque, bem, ele escreveu o futuro. Isso gera umas cenas hilárias, com o Léo tentando ensinar o Kaito a lutar usando termos de videogame ou explicando pra Yuna que a armadura dela não é muito prática pra batalha. E por falar na Yuna, ela é sensacional. Forte, independente, e ela não engole as maluquices do Léo de primeira. Ela testa ele o tempo todo, mas aos poucos começa a ver que as informações bizarras dele realmente funcionam. A dinâmica entre os três é o coração da história. O Kaito é o herói nobre, a Yuna é a guerreira pragmática e o Léo, bem, o Léo, nosso representante lá dentro, o peixe fora d'água que está tentando sobreviver, mas nem tudo são flores e risadas. Lord Zarek não está para brincadeira. Ele sente uma nova energia no ar, uma anomalia, e descobre a existência do Léo. O vilão fica obcecado. Ele percebe que o Léo não é um guerreiro, mas alguém com um poder muito maior. O conhecimento do Criador. Zarek não quer mais só dominar o mundo. Ele quer capturar o Léo para reescrever a realidade a seu favor, para se tornar invencível. Um deus. Aí a coisa fica séria. A perseguição começa. Zarek manda seus generais mais cruéis, monstros que o próprio Léo desenhou nos seus piores pesadelos. Temos uma cena de fuga, de tirar o fôlego num desfiladeiro, com o Léo gritando, vira à esquerda. Tem uma armadilha ali na frente. Eu que desenhei. Em outra, eles precisam passar por um labirinto mágico e o Léo simplesmente desenha o mapa na areia de cabeça. É a inteligência contra a força bruta. Um dos momentos mais tensos é quando eles chegam na Cidade de Cristal, um lugar magnífico que o Léo sempre sonhou em ver de perto, mas a cidade está sob o cerco de Zarek. O Léo vê a destruição, as pessoas sofrendo e o peso da realidade cai sobre ele. Aquilo não é mais só um desenho. São vidas reais em jogo, pessoas que ele, de certa forma, criou. A culpa
começa a bater forte. Ele se pergunta se a ambição dele como criador foi a causa de todo aquele sofrimento. Esse é o ponto de virada pro Léo. Ele para de ser só o guia cômico e decide que precisa agir. Ele precisa mudar a história. Mas como? Ele não pode simplesmente apagar o vilão. Ele precisa encontrar uma maneira, dentro das regras daquele mundo, de dar aos heróis uma chance real de vencer. Ele começa a usar seu conhecimento de forma mais estratégica, não só para escapar, mas para montar contra-ataques, explorando brechas no roteiro que ele mesmo escreveu. A comédia continua, claro. Imagina o Léo tentando explicar o conceito de clichê de anime pro Kaito. Olha, normalmente o vilão ia fazer um monólogo gigante. Agora é a nossa chance de atacar. Ou ele tentando flertar com a Yuna e ela só olhando pra ele com uma cara de que língua é essa que você tá falando. A quebra da quarta parede é constante e genial. O Léo conversa com a gente, o público, explicando o que está acontecendo, como se estivesse narrando o making-of da própria aventura. O clímax é inevitável. O confronto final com Lord Zarek. O vilão consegue encurralar o Léo, Kaito e Yuna na sua fortaleza sombria. Zarek oferece ao Léo uma proposta tentadora. Junte-se a mim, Criador. Juntos, podemos fazer deste mundo uma obra-prima. Sem dor, sem sofrimento. Apenas a perfeição que você sempre buscou na sua arte. É a tentação máxima para qualquer artista. Mas o Léo, olhando para os seus amigos, seus personagens que se tornaram sua família, recusa. Ele entende que a beleza da criação não está na perfeição, mas na luta, na liberdade, nas imperfeições que tornam todo mundo real. É aí que ele tem a maior sacada de todas. Ele se lembra de um detalhe, uma pequena falha de roteiro que ele deixou passar na madrugada. Um elemento esquecido que ele desenhou e que poderia ser a única fraqueza de Zarek. A batalha final é épica. Kaito e Yuna lutam com tudo que tem, enquanto o Léo corre contra o tempo para ativar essa fraqueza escondida. A tensão é absurda. A gente não sabe se ele vai conseguir. Zarek é poderoso demais. Parece invencível. Várias vezes a gente acha que tudo tá perdido, que os heróis vão cair. Mas a amizade e a coragem deles, combinadas com a inteligência meta do Léo, fazem a diferença. Eles vencem. Mas a vitória tem um custo. O portal que trouxe o Léo se abre novamente. Ele tem uma escolha. Ficar no mundo que ele aprendeu a amar, com seus novos amigos, ou voltar para sua vida normal. A despedida é emocionante. Kaito e Yuna não são mais só personagens, são irmãos de batalha. Eles agradecem ao seu criador, não por tê-los desenhado, mas por ter lutado ao lado deles. O Léo volta pro seu estúdio. Tá tudo bagunçado. O computador queimado. Por um momento, ele acha que tudo foi um sonho, um delírio por excesso de cafeína. Mas aí, ele encontra algo no bolso. Uma pequena pedra brilhante da cidade de cristal. Não foi um sonho. Foi real. Ele olha para a tela do computador novo, abre um arquivo em branco e começa a desenhar. Mas agora, ele não desenha mais como um deus controlando marionetes. Ele desenha como um amigo, contando a história de heróis de verdade. Essa história é incrível, porque mistura tudo que a gente ama. Ação de tirar o fôlego. Comédia que quebra a quarta parede de um jeito super inteligente e uma mensagem muito legal sobre criação, responsabilidade e amizade. É uma aventura que vai te fazer rir, ficar tenso e se emocionar do começo ao fim. E aí, curtiram essa viagem? Se você pirou nessa história tanto quanto eu, já sabe o que fazer. Deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Comenta aqui embaixo o que você faria se caísse no seu anime, série ou jogo favorito. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ia adorar essa loucura. E o mais importante, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas análises insanas que a gente vai trazer. Muito obrigado por assistir até aqui. Pessoal, um abração e até a próxima.